Boa noite. Tudo bem com vocês? O povo tá tão cansado. Ó, 8h40, hein? 20 minutos? Aí Deus não falou isso pra mim, não. Ele falou que é pra me falar mais que 20 minutos aqui, hein? Então aí, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho mais que isso, mas eu não vou extrapolar, não. Bem, irmãos, como vocês sabem, quarta-feira nós estamos estudando o livro do ano, que é o Esperança para a Família. Eu não estou com livro, eu estou com papel, mas é a mesma coisa que está no livro aqui, porque eu imprimi, fica mais fácil para mim, eu escrevo, anoto e fica mais fácil para eu chegar no objetivo aqui, que é tentar resumir o livro e trazer aqui para vocês. O capítulo de hoje é o capítulo 5. Ok. Vamos, antes de começar a fazer o estudo, uma oração. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui na Sua presença, pedindo que Seu Santo Espírito esteja aqui conosco, ó Deus. Vamos estudar aqui um pouco da Bíblia, um pouco de um livro que também foi escrito por um servo teu, uma serva tua, um casal que escreveu ele. Vamos falar sobre família, uma instituição que foi feita por Ti, ó Deus. Que o Senhor possa me usar para poder falar, para que eu não atrapalhe a sua mensagem, Deus, que eu apenas comunique aquilo que o Senhor deseja, que essa congregação ouça, é o que eu te peço por Jesus, amém. Para quem está com o livro, já viu que o capítulo 5 tem como tema aliados íntimos, né? E o livro já começa com uma citação interessante, que é o seguinte: casar é fácil. O ruim é permanecer casado. Não está escrito desse jeito, mas com essas mesmas palavras, mas é isso que está falando. Casar é fácil, permanecer casado é difícil. Ficar casado que é complicado. Porque, assim, e é uma comparação assim que, por exemplo, assim, casar é fácil. Quem casou aqui sabe que não é fácil casar. Porque, primeiro, para você casar, você tem que arrumar alguém para casar. E isso é a parte mais difícil, arrumar alguém para casar. Porque arrumar alguém que não seja tão diferente de você e que também não seja tão parecido contigo, porque se você casasse com alguém igualzinho a você, ia ser uma chatice, uma monotonia tremenda. Mas se você casar com alguém que é muito diferente de você, também vai te irritar tremendamente. Então já começa difícil aí. Aí depois, quando você casa, não é barato, porque tem gente que quer noivar também, aí faz festa de noivado, aí casa. Aí, quando o casamento sai barato, aí ele sai 15, 20 mil. Um casamento barato. Só o vestido da noiva é 3, 4 mil reais. Então, casar não é tão fácil assim. E se permanecer casado é mais difícil ainda, o casamento realmente é um desafio. Mas, por que é difícil? Porque, por incrível que pareça, os casais têm dificuldade em ter intimidade. E não estou falando de intimidade física, apesar de ser necessária e também instituída por Deus, estou falando de intimidade emocional, intimidade financeira, intimidade religiosa, digamos assim, cristã. E muitas vezes isso não acontece. Os casais não têm esse tipo de intimidade. E como o tema de hoje é aliados íntimos, o livro também traz uma descrição do que é intimidade e do que é ser aliado. Vamos lá, primeiro com intimidade. Quem está com o seu livro aí deve estar na primeira ou na segunda página. Como eu estou com ele impresso aqui, eu não tenho a página certinha. Mas está assim, ó. Uma boa definição de intimidade é a seguinte. Quem está acompanhando aí, vamos lá. Uma corrente afetiva cujos elos são formados por... Não tem 2 pontos aí, mas eu estou inserindo. Ou seja, vamos pensar uma corrente. Cada corrente tem um elo que é ligado um no outro, né? E aí vem assim. E o que são os elos dessa corrente? Primeiro, cuidado mútuo. Cuidar um do outro. É base. Um cuidar do outro. Geralmente, alguns relacionamentos tem um que não está nem aí para o outro, às vezes, que não deveria ser assim, ou que às vezes... Assim, sempre tem um que está mais aí do que o outro. É normal. Mas tem uns que não está nem aí. Não está nem preocupado. Não se importa. Não se lixa. Então tem que ter cuidado mútuo. Eu cuido de você e você cuida de mim, como diria Dilson e Débora. E
Qual é a próxima parte? Responsabilidade, que já faz parte do cuidado mútuo, né? Então, se eu cuido de vocês, eu tenho uma responsabilidade com você e você tem uma responsabilidade comigo. Não por obrigação, mas por amor. Outro elo da corrente é confiança. Não precisa nem falar. Relacionamento sem confiança não existe. É necessário que um confie no outro. Outro elo da corrente. Comunicação aberta de sentimentos e sensações. Aqui começa a ficar complicado o negócio. Às vezes a gente não fala com o cônjuge o que está sentindo. Não fala com o cônjuge o que está pensando. No íntimo, na alma. Engole a seco, amargura aquele negócio lá. Tem que ter comunicação aberta. Bem como a troca não defensiva de informações sobre acontecimentos significativos. Isso aqui é outra coisa muito importante. A troca não defensiva. O que quer dizer uma troca não defensiva? O que quer dizer isso? É eu chegar e falar para a Érica assim, Érica, eu tenho um negócio para te contar. Aconteceu isso no meu dia. Só que na minha cabeça estou pensando assim, o que ela vai pensar de mim quando eu disser isso para ela? O que ela vai imaginar? O que ela vai pensar? Será que eu posso falar isso mesmo? Aí, quando eu estou pensando isso, eu estou na defensiva. Eu estou preocupado com a reação do cônjuge, ou do amigo, ou do pai. Se você está num relacionamento, você é um aliado íntimo do seu cônjuge, você não pode ficar na defensiva. Você tem que ter a liberdade de conversar com ele sem essa barreira. Você tem que ter essa intimidade. E aqui acaba a definição de intimidade. E embaixo tem assim a definição para aliado. Então a primeira é associar-se ou conectar-se por meio de um relacionamento mútuo. Bacana. A outra definição é a seguinte: unir-se formalmente como por meio de um tratado, casamento ou algo do tipo. Então, é isso aí, é um casamento ou então uma amizade muito forte, é um laço que você tem com alguém. E o grande problema é que por mais que você tente encontrar uma pessoa, tem a citação de Ellen White aí mais para baixo, quer ver? Procurei, está escrito assim, ó, Ellen White, escritora cristã, afirmou. Essa citação é muito importante. Leiam ela comigo assim, ó. Por mais cuidadosa e sabiamente que se tenha entrado no casamento, poucos casais se encontram completamente unidos ao se realizar a cerimônia matrimonial. A real união dos dois em casamento é obra dos anos subsequentes. O que isso aqui quer dizer? Você pode ter pesquisado, você falou assim, encontrei a pessoa perfeita. É esse, é essa, vamos casar que não tem como ter, você é a tampa da minha panela, você é a minha metade da laranja, eu tenho que casar contigo, porque Deus me criou para você. Quando Deus criou você, Ele estava pensando em mim. Olha a outra música aí, Leonardo Gonçalves. Só que mesmo essa pessoa que você considera perfeita, você não conhece ela completamente antes do casamento. E tem gente que passa a vida inteira casados, e ainda não se conhece. Por quê? Falta de intimidade. Falta de ser aliados íntimos, que não acontece em muitos casais, em muitas amizades. Isso aqui não serve só para casal, não. Serve para amigo, serve para pai e filho, pai e filha. Serve para esses relacionamentos que são próximos, íntimos. E por que muitas vezes isso acontece? Porque, como nós somos pecadores, quando eu entro no relacionamento, eu levo meus defeitos de caráter tudo para ele, para o meu relacionamento. E esses meus defeitos de caráter atrapalham no meu relacionamento. E aí eu tenho que começar a tentar tirar isso. E como que eu faço isso? É difícil. Tem defeito de caráter que eu não consigo vencer e eles atrapalham o meu relacionamento. Como que eu vou vencer isso? Antes que a gente fale que é impossível, vamos abrir Mateus, no capítulo 19. Mateus, apóstolo, capítulo 19. Que isso aqui é para acabar com o mimimi. Ah, eu não consigo. Ah, não dá. Então vamos ver aqui. Versículo 26.
Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, tiver boa vontade e confiança em Deus, a gente consegue. Primeiro passo é esse. Confia em Deus, confia que Ele pode. Você não, mas Deus pode através de você. Então confia nele, é o primeiro passo. E agora, esse negócio de intimidade, nós vamos chegar a fundo nele. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis. Nós vamos ver aqui de onde sai essa ideia de intimidade. Aqui. 2, versículo 25. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 25. Amém? Todo mundo achou? Então vamos ler. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só. Só que a gente aqui só pensa no físico, né? Mas não é só fisicamente que está querendo dizer aqui, e quem já leu o capítulo 5 também já percebeu isso. Eles estavam nus emocionalmente falando também, um com o outro. Eles não tinham, eles eram aliados íntimos, eles estavam nus emocionalmente um para o outro. Eles não tinham, quer dizer, eu não vou dizer que eles não tinham, porque em certo momento falhou. Mas esse nu é um nu emocional. É um nu sem reservas. É um nu de poder contar qualquer coisa. É um nu de poder se sentir à vontade. Você não fica nu na frente de qualquer pessoa. Se você é solteiro, continue assim. Não fique nu na frente de ninguém. Mas se você é casado, é só com a sua companheira, com o seu companheiro, que você se sente com uma intimidade tamanha que você pode se despir. Que você pode se sentir à vontade. E sentir nu emocionalmente é isso. Aqui eu não preciso fingir. Com a Érica, minha esposa, eu não preciso fingir. Eu não preciso, ter uma defesa como a gente acabou de ler. Eu posso ser quem eu sou de verdade. Eu posso ser conhecido por ela como eu realmente sou. Porque às vezes, assim, nossa, às vezes você vê que a pessoa ela chora e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que ia ver você chorando, eu achava que você era uma pessoa tão forte. Porque você não conhece aquela pessoa de verdade. Nossa, eu nunca imaginei que você ia falar uma coisa dessas. Você é uma pessoa tão séria. Aconteceu um negócio, tá? A gente estava, os jovens, eu ainda sou jovem, acho que todo mundo aqui é jovem, né? Mas os jovens mais jovens, a gente estava na casa de um amigo em comum que chama Christian. E aí a televisão começou a trocar de canal, começou a aumentar o volume, começou a dar pausa no vídeo, e ninguém sabia quem era. Falei assim, mas quem é que está fazendo essa gracinha? Aí começaram, não, é o Eduardo, não é o Neemias, não é o Jean, não é fulano, não é ciclano. Sabe quem era? Eu. O ancião? Não. A Erika sabe que eu sou brincalhão, né? Então ela não se surpreendeu, porque eu faço brincadeira em casa, eu sou assim. Então, às vezes, você imagina que a pessoa é de um jeito, mas você não conhece ela de verdade. Mas em casa você tem que ser conhecido como você é de verdade. Márcio, abre o livro História da Redenção. Se não for o capítulo 3, é o capítulo 4. Aí você me fala qual que é o nome do capítulo. Por não ter ficado nu na frente de Adão, Eva acabou pecando. Fala assim, não, mas aqui você acabou de ler que eles estavam nus. Talvez nus fisicamente, mas emocionalmente não completamente. Tem uma orientação do anjo de Deus que fala o seguinte, tentação é a queda. Por quê? O anjo falou assim para Adão e para Eva, vocês não se separem. Ele avisou que havia um inimigo. E o que aconteceu? Olha só, a partir do segundo parágrafo. Eva, a princípio, inconscientemente, o que acontece? Ela estava sozinha aqui já. O anjo falou, não fica sozinha, não se separa do seu esposo. E ela se separou.
absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, sentiu apreensão do perigo. Então ela percebeu, estou longe do meu esposo. Ela se sentiu a apreensão do perigo, mas, de novo, imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. Tinha sabedoria e força suficientes para discernir o mal e resistir-lhe. Os anjos haviam-no advertido para que não fizesse isso. Olha só. Eva logo se achou a contemplar com um misto de curiosidade e admiração a árvore proibida. Viu que o fruto era muito bela e pensava consigo mesma: por que Deus decidira proibi-los de comê-lo ou tocar nele? Olha só. Ela pensou um negocinho errado aí. Falou assim: mas por que Deus? Esse negócio parece tão bom, é tão bonita. Eu não sei se é no Patriarcas e Profetas ou se é no mesmo na História da Redenção, que diz que o fruto da árvore ele parecia ouro polido. Imaginando uma fruta que parece ouro polido. Acho que, deixa eu ver aqui. Esse ouro aqui não está tão polido, ele está meio arranhado. Mas, não sei, na minha cabeça não parece ser tão belo. Um fruto meio amarelo, meio, sei lá. Mas se Deus fez o negócio e fala que é bonito, eu imagino que deve ser tão belo que a gente não consegue nem imaginar. E Eva ficou pensando: mas por que Deus proibiu a gente de comer esse negócio? E muitas vezes, se ela tivesse ficado nua na presença de Adão e dissesse assim: Adão, eu quero comer do fruto. Eu quero. Eu sinto vontade. Por que Deus proibiu? Só que ela pode ter pensado: mas o que Adão vai pensar de mim se eu falar isso para ele? O que ele vai pensar? Às vezes, um filho não tem intimidade com o pai e ele começa a sentir os negócios estranhos quando olha para outro menino. E ele não tem coragem de falar para o pai. Ele fala: o que meu pai vai pensar de mim se eu falar para ele que eu estou sentindo os negócios que não é para eu sentir? Meu pai vai me bater. Meu pai vai me julgar. Meu pai vai gritar comigo. Se você criar seu filho de modo que ele tem intimidade com você, quando acontecer certo tipo de coisa, ele vai ficar nu na sua presença. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Emocionalmente falando. E ele vai falar: pai, está acontecendo alguma coisa. E aí você vai conseguir conversar com seu filho. Você vai conseguir orientar ele. Agora, se você reprimir, se você gritar, se você bater, o que você acha que vai acontecer? Ele vai falar para um amigo que não vai ter um conselho tão bom quanto o seu. E o esposo? Olha só, e o esposo? Que tem uma mulher no serviço que está dando mole para o camarada. Mulher bonita, não é mulher feia. Mulher feia não tenta ninguém. Mulher bonita. Será que o esposo tem coragem de chegar para a esposa e falar assim: amor, lá no serviço tem uma mulher e ela tá se insinuando para mim, ela tá falando os negócios para mim, não sei o que eu faço, já falei para ela que eu sou casado, que não quero, mas ela insiste. Será que a esposa falaria: vamos orar aqui, continua resistindo, vamos ficar aqui firme? Ela fala: se ela está se insinuando é porque você deve ter dado abertura, você deve ter feito alguma coisa, ela não ia se insinuar à toa. Será que os filhos, os esposos, as esposas têm condições de ficar nu na presença do seu esposo sem ter medo de ser julgado? Porque é uma via de mão dupla. Para a pessoa conseguir chegar, o filho ter a coragem de falar um negócio desse para o pai, para o esposo ter a coragem de falar um negócio desse para a esposa, ele tem que se sentir seguro. E aí? Como que está sendo o nosso relacionamento? Nós somos íntimos ou não? Pense nisso, reavalie o relacionamento, porque é uma coisa complicada. Vamos ler mais um verso sobre a questão aí do relacionamento. Mateus 19 de novo. Para ver como que nós temos que ser unidos, casais principalmente. É um negócio difícil de falar um negócio desse. É uma analogia complicada. Ficar nu
ter coragem de falar certo tipo de coisa que normalmente ninguém tem coragem. A gente tem que ser íntimo. Essa intimidade é fruto dos anos de convivência, trabalhar o relacionamento. Por isso que nós temos que ir tentando. Olha só, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Focar no não ser uma só carne. São só uma única pessoa, porém dois, individuais. É assim que deve ser. Não quer dizer que você não vai ter a sua individualidade. Quer dizer que você está tão unido com a sua esposa que quando ela sofre, você sofre junto. Quando ela está feliz, você está feliz junto. É isso. E se você está angustiado, se alguma coisa te incomoda, você tem que compartilhar. Porque vocês são um. Tem que ter essa confiança, tem que ter essa troca de relacionamento. Irmãos, já estou caminhando para o fim, para vocês não ficarem muito preocupados aí. Só que, como a gente já falou, para que haja essa intimidade, tem algumas barreiras que têm que ser vencidas. E o livro vem trazendo aqui algumas dessas barreiras. Quais são elas? Autoproteção e medo de rejeição. Egoísmo e falta de conhecimento. Vamos comentar uma a uma aqui. Autoproteção e medo de rejeição. O que é? O que a gente já comentou assim por cima um pouquinho. É aquele medo de, assim, se eu falar isso, o que ela vai pensar de mim? É o que a gente já comentou. Essa é a autoproteção. Eu não vou falar isso porque ela pensa que eu sou dessa maneira. Então eu não vou falar isso porque se eu falar isso ela vai pensar de mim de outra maneira. Então eu vou me guardar, eu estou me protegendo para manter uma imagem que às vezes não é a imagem que não é o que é você de verdade. Isso aqui um pouco do que a gente está falando aqui, irmãos, esse negócio de você se abrir, de você ser quem você é, de você ter alguém, é um pouco o que a gente falou no JA, nos dias atrás. Tem alguém. Se você não está vindo no JA aí, você está perdendo programações excelentes, irmãos. Venham. A gente falou sobre isso no JA. Tem alguém para você se abrir, tem alguém para você compartilhar, tem alguém para que você seja quem você é. Alguém que você pode mostrar quem você é de verdade, que não vai te julgar, mas vai te ajudar. Então, isso tem que ter em casa. Se você não tem um amigo para ser isso, pelo menos dentro de casa, tem que haver. Eu sei que às vezes é difícil, mas ora a Deus, que a gente já viu que para Deus tudo é possível. Segundo, egoísmo. É um empecilho. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas querem que seja tudo do jeito dela. Já viu essa pessoa que se não for do jeito dela, não serve, não presta, não anda? Tem que ser assim, do meu jeitinho. Então se você falar para um negócio, para essa pessoa, que não é do jeito que agrada ela, que é diferente, que espanta, que fala, não esperava, se essa pessoa for egoísta, ela vai querer, sabe, ou ela vai rejeitar e toda aquela autoproteção, toda aquela defensiva que a pessoa tem vai se confirmar, fala assim, eu sabia que ela ia reagir desse jeito, sabia que ele ia falar isso. Então, vamos ser menos egoístas, e eu digo isso porque é natural do ser humano ser egoísta. Todo mundo tem um pouco de egoísmo, todo mundo quer ser do jeito que é. Você pode ver uma criança, a criancinha, o pai é cristão, a mãe é cristã, e aí a mãe fala assim, divide, oferece para o amiguinho. Aí a mãe vai dar uma bala para essa criança. Uma bala, um salgadinho, um chocolate, sei lá, qualquer coisa. E aí tem um amiguinho com os olhos brilhando assim, aqui que é um pedacinho. E às vezes a criança faz assim, não, meu. E ela esconde, ela segura. E a mãe chega a ficar envergonhada. Não! Aí ela começa a se justificar. Eu ensino em casa que não tem que ser assim, que ela tem que dividir. Da onde que ela aprendeu então? É aqui, no coração. Todo mundo tem um pouco de egoísmo. E a gente tem que vencer isso, para que o nosso relacionamento seja melhor. E o segundo, falta de conhecimento, que é o que a gente está aprendendo a vencer hoje. Que às vezes você não sabia de nada do que eu estou falando aqui, mas a partir de hoje você começou a compreender. Então você começa a
mudar essa situação. Agora, eu não, porque assim, às vezes, tem um pouco da cultura também. A cultura do país, a cultura do lar também. Porque, por exemplo, nós vemos um país que é muito não, mas é machista. Né? Tudo bem que as feministas exageram inúmeras vezes, mas nosso país é machista. É sim. E por ser machista, um filho não tem a liberdade de falar para o pai aquilo que eu falei. Quando ele começa a sentir que tem um negócio errado, que ele não sabe lidar. E o pai, criado numa cultura machista, ele acha que o normal é reprimir, que o normal é bater, que o normal é, em vez de conversar, em vez de entender. Então, às vezes, a cultura fez que o pai seja daquela maneira. Então, agora que você tem o conhecimento, agora que você está aprendendo que não é assim que se faz, você muda de atitude. Você faz diferente. Agora você aprendeu. Não é dessa maneira. Não é assim que eu faço. Né? Então, a época de ignorância passou, vamos começar a fazer certo. A falta de conhecimento, ela pode ter sido uma desculpa, mas agora não é mais. Todo mundo tem conhecimento. Gente, a quantidade de informação que a gente tem hoje na nossa mão é impressionante. Chega muito rápido. Muito rápido. Então, todo mundo tem acesso ao conhecimento. Todo mundo tem acesso a saber. Então, vamos aproveitar. Bem, era isso que o livro estava trazendo para nós hoje. Vamos dar valor à família. A família está perdendo um valor muito na sociedade hoje em dia. Ninguém dá valor à família. As pessoas e está acontecendo um fenômeno estranho, que antigamente as mulheres queriam casar e os homens queriam zoar. Hoje em dia as mulheres querem zoar e os homens querem casar. Está acontecendo muito isso. Eu não estou falando que é uma regra, né? Mas está acontecendo muito. As mulheres o sonho da mulher antigamente era se casar, constituir família. Hoje não é mais. Hoje as mulheres foram tão reprimidas que agora que estão conseguindo se soltar, estão indo longe demais. Então, vamos proteger a nossa família. Vamos considerar ela o que ela é, preciosa. Deus constituiu a família. Imagina só, Deus fez o primeiro casamento. Deus fez o primeiro casal. Se foi Ele que criou, é porque Ele quer que dure, Ele quer que permaneça para sempre. Então, se você não está sabendo lidar com a situação, peça ajuda. Se você não entende de um assunto, leia. Procure saber. Se é preguiçoso para ler, põe no YouTube. Avalie bem. Faz como Paulo falou, né? Reter só o que é bom. Você vê que o negócio ali é balela, você põe de escanteio. Mas vamos cuidar da nossa família. Vamos fazer, porque para o céu, imagina ir para o céu e você não levar a sua família. Deve ser muito triste. Eu fico muito triste porque meu pai, infelizmente, ele morreu. Eu não sei a situação que ele estava com Deus. Eu não posso dizer que se eu vou vê-lo no céu ou não. Porque infelizmente ele não ia para a igreja. Frequentou por muitos e muitos anos ele frequentou centro de umbanda, macumba. Ele, quando tentava ir para a igreja, baixava o espírito nele. É terrível. Quando ele estava bêbado e nervoso, ele começava a falar uns negócios estranhos que ninguém entendia. Minha mãe, infelizmente, hoje ela não frequenta a igreja. Minha irmã também não. E eu penso, será que eu vou ter minha família no céu? Eu não sei. Conserve a sua família. Lute por ela, para que ela esteja no céu junto com você. Né? Como a gente canta e a gente vai cantar agora, a gente quer ir para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus, você, a sua família e todos os seus queridos. Então, lute pela sua família. Seja compreensivo. Por mais que você não entenda, que você não compreenda, que você não aceite, não seja egoísta, não queira que as coisas sejam do seu jeito. Busque fazer as coisas do jeito de vocês. Vamos cantar agora o 492, lado a lado.
lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joias somos nós da pedra angular, fazendo o mundo ver quem é Jesus. Paredes, murais, colunas de palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para o céu com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Lá nas mansões celestiais. Amém. Antes de orar, só fazer um esclarecimento, né? Que talvez tenha ficado, não sei, passou pela minha cabeça que talvez alguém possa ter entendido dessa maneira, né? Quando eu falei que meu pai e minha mãe não estão na igreja, né? Não quer dizer que só será salvo quem frequenta a igreja. Longe disso, né? A diferença é que quem está aqui dentro está em contato mais frequente com a palavra de Deus. Então é mais fácil você ouvir a voz de Deus aqui dentro do que lá fora. Mas eu acredito que meu pai possa ter se salvado. Jesus salvou o ladrão na cruz, né? Que impede ele ter salvo meu pai ou salvar minha mãe, né? Só para deixar esse esclarecimento aí. Deus pode salvar a pessoa onde ela estiver. Não precisa estar dentro da igreja para ser salvo. Mas aqui dentro, você está do ladinho de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nos ajuda a conservar a nossa família, ó Deus. Se tem alguma coisa de ruim, ó Deus, vamos melhorar, vamos mudar, vamos fazer diferente. O Senhor é o Deus da mudança quando é necessário, ó Deus. Então, nos ajuda a reformar a nossa família se tiver alguma coisa que precisa mudar. E também, ó Deus, se nossa família está num patamar que nós temos intimidade, que nós conseguimos ficar nu emocionalmente na presença um do outro, ó Deus, que o Senhor nos ajude a manter assim, ó Deus. Conserva as famílias, ó Deus. Leve a muitas famílias para o céu, ó Pai. E lá seremos todos uma única família, família de Deus, ó Deus. Por favor, leva cada irmão aqui para sua casa, que o Senhor possa conduzir, que os anjos vá protegendo, ó Deus, para que nenhum mal possa acontecer, que nenhum assaltante, nenhum motorista bêbado, nada de ruim, ó Deus, possa acontecer, ó Deus. Que os seus santos anjos protejam cada passo, ó Deus. Que o Senhor também nos traga em paz de volta no sábado, esteja com a Semana Santa que vai acontecer, ó Deus. Teve muitos percalços no caminho, mas, ó Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor escolheu o mensageiro, já sabia que seria ele antes mesmo que nós imaginássemos. Então que o Senhor use ele, ó Pai. Que as visitas que virão, ó Pai, sintam que o Senhor está aqui. Que elas possam tomar uma decisão ao teu lado. Nos livra do mal e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.